Então, seguimos na discussão. É lógico que nós votaremos, eu digo nós aqui, as colegas da bancada do Partido dos Trabalhadores, favoráveis a esse aporte de recursos, né? E algo importante que eu acho que cabe destacar em relação ao Virvi Ramos, e aqui nós precisamos transmitir um agradecimento à gestão do hospital, à sua diretoria, enfim, que é de assumir serviços que ninguém assumiria, né? Ou seja, de dar conta de uma demanda na sociedade caxiense em várias áreas e que nós temos sido os parceiros, né? A deputada federal Denise tem aportado recursos significativos de emendas parlamentares para que o Virvi possa cobrir essas lacunas que a nossa cidade necessita. Eu destaco a minha preocupação, na medida que as obras sequer começaram e nós estamos na metade de maio, estamos correndo um risco eminente de termos problemas no atendimento desse setor que é tão importante. E eu volto a dizer, a culpa não é do Virvi, bem pelo contrário, o Virvi se dispôs a atender. O governo do estado, que tem responsabilidade e que me parece que há um problema na burocracia, mas é lógico, se nós estamos aguardando, nós estamos na prorrogação, não é, gente? Aqui não é no primeiro e no segundo tempo, nós estamos na prorrogação. E a prorrogação ela ocorre porque o time não fez o que deveria ter feito no tempo normal do jogo. E aqui o time, a responsabilidade desse jogo, o time que tinha que ganhar aqui, botar para ganhar, era a Prefeitura Municipal. Bom, se o técnico que veio apoiar, né, o governo do estado não depositou o dinheiro ainda, que na verdade, cabe salientar, é do mesmo partido do prefeito, não é isso? O governador Eduardo Leite é do PSDB, que é do mesmo partido do prefeito Adilóide Domênico. Então é tudo em casa, é pegar o WhatsApp, manda para o governador, pega o WhatsApp, manda para a secretária Anitta, para o secretário das Finanças. E como é que isso não acontece? Aí eu fico pensando, se a burocracia, ou seja, se o governador demora tanto tempo para depositar dinheiro na segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, aí vocês vão dizer, não, mas é porque o município demorou a fazer. Então é incompetência do município. Mais uma vez, daí a base do governo tem que dizer se é o governador que está sendo incompetente ou a gestão municipal. E, para concluir, eu gostaria de saber qual é o planejamento que o município tem em relação ao Virvi no médio e no longo prazo. Porque, enfim, vai vir um recurso, vamos resolver. Eu acho que se o Virvi pedir 6 meses para a estruturação, nós estamos em abril, né? É só fazer a conta de quanto tempo vai demorar para estar pronto as reformas, considerando os aportes de recursos necessários. Mas e depois disso? Né? Qual é o planejamento daquilo que é de competência do município para que daqui 3 ou 4 anos o Virvi não venha trazer aqui demandas relacionadas, né? À falta de recursos, ao nível de atendimento, etc, etc. Então, votaremos sim, somos parceiros das instituições de saúde filantrópicas e que fazem e prestam um serviço necessário e imprescindível para a população. Destaco o problema que não adianta dizer que o problema é o Pompeia, que o problema é o Virvi, que o problema é do Dom José. A questão é de gestão. Quem ganha na democracia e que está a prefeitura tem que governar. E tem que tomar decisões. E as decisões ou a falta delas resultam em problemas que às vezes dão conta da vida das pessoas. No momento oportuno, votaremos favoráveis e sigo colocando aqui que temos preocupação em razão da demora, né, do tempo necessário para a reforma, para as adequações no espaço arquitetônico e que isso resulte em ainda mais custos que são menos importantes do que as vidas. E seria, no mínimo, reprovável que as mães caxienses tivessem que ganhar os seus bebês ou seus bebês serem atendidos em Flores da Cunha
em Farroupilha ou em qualquer outra cidade. Obrigado, presidente. Peço a palavra.